Vamos dar continuidade ao nosso programa sobre a carreira médica e nesse bloco vamos conversar um pouco mais sobre a tecnologia na medicina. Nós estávamos conversando no bloco anterior sobre a formação médica, as universidades, né? Qual o papel da telemedicina, talvez, nessa interiorização da medicina, visto que nós discutimos as dificuldades que alguns centros, né, alguns locais nesse país têm em relação à estrutura de suporte de trabalho ao profissional médico. Qual seria aí o papel da telemedicina, doutor Roberto? Então, a telemedicina veio para suprir. Primeiro, é um assunto que não é novidade, né? Ela existe como matéria na USP desde 1990 e alguma coisa, né? Então, é um assunto já revisitado, né? O Conselho Federal de Medicina, então, teve a preocupação com relação à telemedicina e digamos assim, proteger a medicina no país, de maneira que a tentativa de regulamentação e a própria regulamentação que deverá ocorrer nos próximos meses visa proteger a medicina brasileira no sentido de que toda empresa que desenvolva telemedicina seja em território nacional, para nós não corrermos o risco, por exemplo, de ser atendidos por médicos de outros países e não saber disso, né? E também estabelecer alguns regramentos para a utilização. Pensando em regiões muito remotas, né, algumas situações na Amazônia, né, a telemedicina seria de bastante utilidade para pessoas que não têm absolutamente nenhum tipo de acesso à saúde. Então ela viria a suprir essa necessidade. Além do que no sistema público poderia contribuir também para encaminhar mais rápido os casos que necessitam e não encaminhar, por outro lado, os casos que não necessitam. Concordo plenamente com o Dr. Roberto. Tudo parte daquele protocolo elaborado, protocolo de Israel, que regulamenta a telemedicina. É inegável que ela veio para ficar. Ponto. Igual o computador. Vou dizer que não existe? Existe. Então, está aí. O que é necessário é estabelecer um regramento. Só que nós temos que entender um aspecto. Vamos pegar o país, a França, que seria classificada como a quinta maior economia do mundo. População 67 milhões, equivalente a São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, em população. E área geográfica semelhante a Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Porém, um PIB 5 vezes maior que os 3 estados, numa área geográfica menor. O que eu quero dizer com isso? Que o investimento para você estabelecer banda larga confiável de acesso, para que essa informação seja dentro dos protocolos de segurança armazenadas e divulgadas entre 2 médicos, ou enfim, 2 centros, com confiabilidade, necessita investimento. Até porque, dentro da resolução normativa que estava sendo aprovada, a 2227 de 2018, ela estabelecia algumas situações que deixavam brechas ali. Isso necessitou, então, ser interrompido o processo e, então, analisado e ajustado dentro do nosso país, né? Então, ela veio para ficar, é um elemento, um instrumento necessário, mas nós temos que entender a nossa realidade também. Além dessa questão estrutural, que tem que ser investido, houve uma reação por parte da classe médica, né, na utilização da telemedicina, né? Uma preocupação em relação até ao próprio trabalho, assistência ao dia a dia desses profissionais. Onde vocês entendem que talvez esteja a maior preocupação dessa resistência? Uma das primeiras preocupações que existiu foi que a relação médico-paciente, que é a base da medicina, seria maculada, não é? E realmente a primeira redação talvez não tenha sido muito feliz nesse sentido, mas nós sabemos que é necessário a presença do médico junto ao paciente, não remotamente, né? Então,
a intenção foi boa, mas talvez a redação não. Então, isso retornou para o Conselho Federal, que fez uma consulta pública com muitas sugestões de médicos, de colegas dos conselhos regionais, e estão em período de debates para nova resolução. Em relação a essa parte da telemedicina e as especialidades médicas, né? Eu acho que aí é uma grande oportunidade também para que a gente possa levar o conhecimento especializado a locais que eventualmente a gente não consiga ter, porque o profissional não está ali de uma forma presencial. Qual o papel que você acha que as sociedades de especialidade poderiam contribuir, né? A associação médica poderia contribuir, então, para que isso ocorra de uma forma segura, tirando as questões estruturais, mas como protocolos, né? Médicos, segura tanto para o paciente como para o profissional médico. As sociedades necessitam estabelecer protocolos embasados em estudos científicos para que possa oferecer esse respaldo, né? Você está lá no interior do Pará, da Amazônia, com um surto psicótico, e você tem que ter a presença do médico. E necessita um retorno para saber se a medicação foi adequada. Essa é uma situação que tem que ser cautelosa, tem que tomar cuidado. Análises clínicas. O médico que faz as leituras hoje já são estabelecidas por software, né? Um hemograma, por exemplo. Mas o médico que está ali afiançando e responsabilizando por aquele laudo é um profissional, não é um técnico. Então, são situações que têm que ser analisadas com cautela. Mas temos que evoluir, não podemos deixar de lado. Você trouxe um elemento que deve transformar não só a medicina, mas inúmeras profissões, que é a inteligência artificial, né? Que é essa capacidade, né, computacional de gerar conhecimento, de aprender com todo o conhecimento, né, e consequentemente gerar mais conhecimento e colocar isso à disposição das pessoas. Como é que vocês estão vendo essa entrada da inteligência artificial aí dentro da medicina, já que nós estamos falando de relacionamento médico-paciente? Talvez o que nunca vai ser substituído é exatamente o relacionamento entre pessoas, né, e nessa condição de médico-paciente. Sem dúvida, a inteligência artificial vai ajudar muito os pacientes e os médicos, mas tem que saber usar de maneira bastante inteligente, né, para que não haja esse distanciamento que a tecnologia proporciona. Então, nós estamos conversando aqui ao vivo, mas poderíamos estar em dispositivos conversando da mesma forma, né? Mas ao vivo sempre é melhor. E principalmente com relação aos pacientes que têm, às vezes, num olhar, né, você pode vislumbrar muito desse paciente. Eu acho que nós somos de uma geração anterior. E nada tira aquele vínculo de empatia, de confiança de uma consulta presencial. Nada. Por mais que você tenha uma interface no computador, com inúmeras informações, aquela análise de dados, a filtragem, aquele acolhimento que o médico estabelece com o seu paciente, nada impede, nada tira esse valor, né? Lembre que a interface ela é fria. Às vezes, só ouvir o paciente já significa um alívio de toda aquela carga, porque ele é um doente social. É um doente que tem o seu psicológico comprometido. Ou você observar uma reação da família que está ali presente junto com o idoso. Isso é uma situação já que você interpreta e o computador dificilmente terá isso. Então, podemos concluir que a inteligência artificial, ela veio e ela vai ser utilizada, mas ela não é substitutiva. Não. Ela é a serviço do profissional, do médico, que vai também saber interpretar muito do que está vendo de conhecimento em prol
das necessidades dos nossos pacientes. É isso. Exatamente. Então, novamente, estamos chegando a mais um final de bloco. Agradecer a sua presença e convidar para o próximo bloco, onde nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a nova geração de médicos.